Pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre biomecânica aplicada à corrida e o calçado. Eu já vi alguns conteúdos da primeira, quarta e hoje eu voltei para conteúdo da segunda unidade, porque devido a esses acontecimentos a gente teve que modular nossas aulas. E para a gente estar iniciando hoje, vocês precisam entender pelo menos alguns conceitos básicos para que vocês não se percam durante a aula ou outras coisas, tá certo? Vamos lá. Primeiro, marcha e ambular. Ambular quer dizer andar. Então, se eu estiver falando, ambulou, quer dizer que está andando. Movimento de ambular, quer dizer andar. E marcha, a mesma coisa, caminhar, andando. E sobre desempenho muscular. O desempenho muscular, ele depende de 3 fatores: força muscular, resistência muscular e potência muscular. O que são cada um deles? Primeiro, força muscular é a capacidade tensiva de músculo. O que é isso? É a capacidade de um músculo contrair e gerar força. Resistência muscular é a capacidade que o músculo tem de realizar diversas contrações por um determinado período de tempo. É o quanto de tempo que o nosso músculo ele consegue estar gerando força. A resistência que ele tem está gerando várias forças, várias contrações num determinado período de tempo. Então isso é a resistência muscular. Potência muscular está relacionada à capacidade explosiva de gerar o quê? Geração de força de forma rápida. Então, potência muscular é a capacidade explosiva, a capacidade de geração de força de forma rápida e com altas cargas. Então, o desempenho muscular ele depende de quê? 3 fatores: força muscular, resistência muscular e potência muscular. Então, esses 3 fatores vão influenciar para que o desempenho muscular seja o quê? Seja de fato efetivo, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar. Esse material você pode pegar na própria instituição e tudo que eu vou estar falando aqui vocês podem encontrar. Não está aqui, tá? Vocês têm eles tranquilo, vocês têm lá, vocês podem entrar lá, acho que está em unidade 2. Esse livro aqui também que eu entreguei para vocês também serve, já está com vocês. E eu vou estar falando um pouco sobre corrida, então vamos lá. Particularmente eu gosto muito dessa parte, porque eu já fui atleta e eu gosto muito de corrida. Então vamos falar um pouco sobre isso. Atualmente, a prática da corrida ela tem sido o quê? Ela tem sido elencada como a segunda prática de atividade física mais procurada pela população brasileira. E quando a gente vai olhar os dados da Federação de Atletismo, no ano de 2015, e faz um comparativo de número de provas realizadas em relação a 2014, aumentou em torno de 14,96% o número de participantes. E houve um aumento de 10,87%, totalizando cerca de mais de 700 mil inscritos em provas oficiais. Quando a gente vai olhar para o nosso estado, a gente vê que Pernambuco ele aumentou mais de 30%, de acordo com o calendário, que a gente tem um calendário anual de corridas, né, do ano de 2017 com o ano de 2018. Observou que teve um número maior de provas quando a gente compara 2018 com 2017. Agora, por que isso está aumentando? Quais são os fatores? E como é que a gente consegue ver isso? Tal aumento ele pode ser visto de uma forma exponencial quando a gente olha nas últimas 4 décadas, que vem impulsionando por alguns fatores.
E o primeiro fator é o seguinte: o aumento do acesso. Exemplo, a população agora tem acesso a várias informações acerca do benefício que um estilo de vida mais ativo proporciona, gera para a saúde. Segundo, existe uma facilidade de realizar essa prática de corrida, principalmente corrida de rua, porque pode ser praticada em diferentes ambientes, em diferentes quilometragens por prova, dando mais acessibilidade para uns e para outros. Além disso, os praticantes de corrida somente de rua, eles procuram mais o quê? Na prática diária dele. São diferentes objetivos. Pode ser físico, como mentais. E como podemos melhorar essa condição deles via a prática da corrida? São várias possibilidades. Mas o foco e o objetivo que grande maioria dos praticantes de corrida, somente de rua, tem é o seguinte: melhorar o quê? Condicionamento físico, condição de saúde em relação às capacidades físicas, manter o controle da massa corporal, melhorar até a estética corporal também. Porque muitos acreditam que o fato da prática da corrida vai perder bastante peso e de fato é um fator que influencia bastante. Mas isso melhora muito a estética corporal, tem uma melhor interação social, mudanças nos hábitos. Veja só, por que é melhor na interação social? Porque geralmente os praticantes de corrida de rua, eles não correm sozinhos. Eles correm em quê? Em grupo. Então, essa prática de forma em grupo, ela gera interação social. Se vocês forem observar aqui em Caruaru, eu não sei quantos grupos existem. Eu acho que tem uns 2 a 3 grupos de corrida. Eu não sei qual o grupo que se concentra ali de frente do Grande Hotel. Mas é um enorme quantitativo de pessoas que vão para lá em horário determinado, fazem o seu aquecimento, o seu alongamento e vão praticar a corrida. Isso gera interação social. Então isso é excelente. Além disso, tudo que eu falei, nós podemos ver outros objetivos além das mudanças e melhoria dos níveis de saúde geral de cada sujeito. Também pode estar relacionado o quê? Ao desempenho competitivo. Relacionado aqui, a provas de corrida mesmo, de cunho esportivo. Pode ser relacionado aos atletas das escolas, das universidades, ou atletas até de nível olímpico, de nível profissional. Então, para vencer as provas, ficar em evidência social, conquistar prêmios e até índice, que quando vai conquistando os índices, você pode conquistar uma vaga até na própria Olimpíada. Então, para que esses objetivos, que muitos têm, são variados, é preciso o quê? Uma prática regular. Entretanto, essa prática regular, sem a observação de alguns fatores, pode fazer com os efeitos que nós falamos que são benéficos deixem de aparecer e apareçam mais o quê? Lesões. E esses fatores que estão relacionados ao aumento da aparição de lesões em praticantes de corrida, principalmente de rua, que geralmente são praticantes que não têm orientação de um profissional da educação física. Então nós podemos citar 2 tipos de fatores: os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. O que a gente pode considerar como fator extrínseco? Gente, quando fala assim, extrínseco, são fatores fora, fatores que podem ser manipulados, fatores que a gente pode organizar, fatores que a gente pode modular, como o pace inadequado, o excesso de quilometragem. Exemplo, já vem estudos dizendo que acima de 50 km por semana já gera lesão de forma absurda em tornozelo, joelho e quadril. Então, quando a gente tem um excesso de quilometragem por sessão de treinamento, isso pode gerar o quê? Lesões. E quando a gente faz essa associação com lesão, essas lesões que são de forma progressiva, por excesso, por esforço repetitivo, é um tipo de lesão denominada como aguda ou crônica.
crônica. Por quê? Porque é pelo esforço repetitivo, cargas, mesmo que sejam moderadas ou intensas, porém elas são realizadas de forma contínua durante muito tempo. Então, passou desses 50 quilômetros, isso é uma linha de pensamento, já gera o quê? Lesões, tá bom? Por quê? Porque não teve um planejamento adequado. E esses fatores extrínsecos, que são fatores que vêm de fora, a gente pode modular. Além da quilometragem, pode ser o tipo de treino que eu estou fazendo ou eu estou prescrevendo. Se o número de dias e de treinos das semanas está elevado. Se o planejamento ele está correto ou não. E tem uns que falam sobre o tipo de calçado, se ele está adequado ou não. Agora, sobre o tipo de calçados, nós vamos falar um pouco mais adiante, porque existem duas linhas. Se vocês observarem no próprio material texto ou didático da Unip, ele mostra algumas vertentes sobre o tipo de calçado. A linha que eu mais acredito é a linha que o calçado ele maqueia a pisada e faz com que o brasileiro, o competidor, o atleta, o praticante de corrida esteja dependente daquele calçado, porque aquele calçado ele maqueia a dor, porém ele não evita a lesão. Eu sou mais dessa linha. E tem outra linha que diz que os calçados eles são feitos para as pisadas pronadas e supinadas, que elas conseguem diminuir o torque relacionado à pisada. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente, tá certo? Agora, o que são fatores intrínsecos da corrida que podem estar relacionados à lesão? São as características individuais e biológicas de cada praticante. Professor, o que são características? São coisas que caracterizam a gente, que faz variar de uma pessoa para outra. Quais são as características individuais? Exemplo, fala comigo aqui. Uma característica minha individual. Sou casado, cor de pele preta, tenho 1,72 m. Então, isso são características minhas. Agora, características individuais e biológicas. Em relação à estrutura, como é que está a minha pisada? Será que eu consigo mudar a pisada? Se eu não consigo mudar? O que é que pode acontecer relacionado se joelho é valgo ou varo? Acho que vocês estão pagando medidas de avaliações, então vocês devem saber o que é joelho varo ou valgo, né? Então, como é que está? Será que tem desequilíbrio de força nos membros inferiores? Será que tem falta de flexibilidade ou amplitude articular dos meus membros inferiores? Será que, como é que está a minha mobilidade? A mobilidade ela está boa? Ela está ruim? Como é que está a minha flexibilidade? Então, isso são o quê? Características intrínsecas que podem estar relacionadas à lesão, tá bom? Então, vamos lá. Vou explicar novamente, devagar, para que vocês entendam. Existem fatores que podem estar relacionados ao aparecimento de lesões dos praticantes de corrida. Somente corrida de rua, porque grande maioria não tem orientação.